Eu? Eu? Você pensando com o quê? Não sei. Às vezes a gente espera tanto uma volta, um retorno e não acontece. Eu confesso pra você que essa indumentária aqui era pro VP. Mas Foi reaproveitada. Eu guardei, né? Aí aconteceu o que aconteceu. Mas como acontece eu não isso sei o que com o Corinthians, aconteceu, hein? por que aconteceu. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, por que aconteceu e isso aconteceu, bebida. Então eu vou tentar situar você. O GPS, quem vai trazer é a Tati Tavares, está no Ninho do Urubu. Ah, Tati! Tati, o Ronaldo não tá entendendo o que aconteceu. Acho que ele não entendeu que o Tite agora é do Mengão. Chegou lá já? Ai, mamãe. Eu preciso ver meu sogro, minha sogra. Oi, Renata, de volta aqui no Jogo Aberto. Ronaldo, acalma o coração, fica calmo, tranquilo, porque o Tite já está aqui no Ninho do Urubu, tá? E ele chegou bem cedinho, 8 horas da manhã, para conhecer a casa nova, já conheceu ali o campo onde ele vai treinar os jogadores, passou pela cozinha, conversou com os funcionários, conheceu a sala dele. Ele até falou num videozinho que foi muito difícil chegar até aqui, que não foi desde o início que ele viu clubes com tanta estrutura assim, com quadrinho. Enfim, ele gostou bastante do que ele viu. Conversou com todos os funcionários, conheceu toda a estrutura aqui do Ninho do Urubu. E na parte da tarde, às 3 horas, ele vai conhecer o elenco, né? Tudo bem que ele já conhece muitos jogadores, convocou aí 13 deles para a seleção brasileira. Mas agora ele vai ter esse primeiro contato como técnico do Flamengo. 3 horas da tarde, domingo e segunda, os jogadores do Flamengo folgaram, né? Depois do empate com o Corinthians em São Paulo. Então, se reapresentam nessa parte da tarde, vai ter esse primeiro contato com o Tite. Geralmente, depois do anúncio, vem sempre a entrevista de apresentação. A assessoria do Flamengo não disse ainda quando será essa apresentação. Mas aí eu trago aqui uma impressão mesmo. Acredito que o Tite quer conversar com os jogadores antes, até porque tem alguns jogadores ali em fim de contrato, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Felipe Luiz. Ele vai conversar com esses jogadores para ter uma noção de tudo que vai acontecer, para depois ele sentar e ser sabatinado. Até porque o tema da entrevista coletiva, além da reformulação do elenco que ele precisa fazer para 2024, também vai ser a questão sobre não trabalhar mais em 2023. Ele mudou de ideia, assinou com o Flamengo até dezembro de 2024, que é quando termina o mandato do atual presidente do clube. O Rodolfo Landim parece estar super animado, mandou recado para a torcida, disse que quer representá-los e a estreia deve ser no dia 19 de outubro contra o Cruzeiro no Mineirão. Até lá, Ronaldo, tem uns 9 dias aí para ele preparar a equipe do Flamengo, mas certo é que ele já colocou a camisa, vestiu a camisa e já vai treinar o time daqui a pouquinho, 3 horas aqui no Ninho do Urubu. Renata. Olha, Tati, tá difícil aqui do Ronaldo entender essa história. Tá triste. Ela só acusou falou o coisa golpe. boa. Quero ver ela falar, eu quero ver o Tite e Gabigol. Porque quando comemorou, ele estava em cima do caminhão lá, foram mandando recado pro Tite. Agora quero ver tete a tete. Mas também deve ser aquela coisa, né? Eu falei, desculpa aí que eu falei, né? Falei aquela coisa pra você, tá ligado? Mas... Parece que tem um presentinho pra você e vem do Rio de Janeiro. Não. Mentiram! Tite! A produção tirou sarro legal, hein? Viu? Você ficar dando mole pra eles contra mim? Olha o que eles fizeram com você aí. Primeiro, maldita produção, bando de Pinóquios aí na produção também. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quem que é Pinóquio? Esse ano, o Charlie. Charlie. Só o Salles. O Charlie do Pito. O Charlie do Pito. Vou parar com isso aí. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, só olhando o Luque de Maiás. Luque de Maiás. Esse ano eu fui muito enganado, eu fui muito ingênuo esse ano, falar a verdade pra você. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Quando o pessoal me alertou que o mano tava ligando, quando o outro tava lá, eu falei, não pode ser. Aí depois o pessoal falou, nós somos pra cima do Tite. Aí os caras me falaram assim ainda, ó. O Tite não trabalha esse ano. Pega, eu vou te mandar um vídeo. Então não Tite... é você o único iludido. Então, aí o Tite, aí os caras, pega, eu quero ver o vídeo do Tite. Aí o Tite, olha, Tchê, não vou trabalhar esse ano, Tchê, vou sabatinar, vou sapatar. Agora vai ter uma sapatada aí que você vai ver. Eu não rogo praga, porque o corintiano não roga praga. Porque o corintiano torce para o Corinthians. Os demais que se virem. Mas nesse caso... Se acontecer a mesma coisa, nesse caso, se acontecer a mesma coisa que o VP,
pra você. Mano, Romero, VP, Pinóquio. tem um monte. Você viu a diferença, não é? Quando era o VP, ele rasgava. E outras coisas, ele... É que o Tite... dá pra entender, eu entendo, Ele esse é o sapateou no problema. coração do corintiano, Renato. O Tite, Claro, e com ele méritos. sapateou. Não porque ele foi. Não vou falar porque ele foi agora. Tá lá no Flamengo que ele Não, se mas vira a lá. história do Tite não pode ser mudada. Ela tá lá intacta e ela é uma das mais belas. Tudo pode ser mudado. Por quê? Não, esse negócio não pode mudar. Os títulos que ele Depois tem. disso que ele fez, tudo pode ser mudado na vida, no mundo, e até na rotação da Terra, na pode ser- translação, na rotação. Até a sua opinião. Até a minha opinião, a partir de hoje, eu posso mudar a minha opinião. Então muda. Agora, de time eu não vou mudar. Também pode não ter mais mundial, então. Ah, não tem mesmo, né? Mundial não tem, né? O Mundial não tem Você mesmo. tá falando em mudar? Não, tô falando do seu time que não tem mesmo. Seu time não tem mesmo. Não tem Mundial. Agora, deu pra perceber que a rotação do Ronaldo não tá Garoto. muito correta. Sgarbi, você, que ainda é um menino, não é? Tá começando a acompanhar as reações dos seus companheiros. Tá preocupado com o Ronaldão? Não, eu queria pedir pro Negrão soltar agora o som do Ronaldo aí pra gente, por favor, porque... Tá ok? Ai, que não. Que jeitinho. Se entende com o Negrão agora que vocês são parceirinhos. Com a mão só te pega. Não, mas é um ano que, pô, primeiro tem o VP. Deixa eu ligar pra Roberto. Primeiro tem o VP, depois tem Roger Guedes. Agora o Tite é uma situação que Não, o Roger Guedes não, o Roger Guedes. coraçãozinho já tá calejado aí, Jesus Cristo. Não, mas, ô Rê, vamos falar a grande Nossa, verdade. você foi longe, hein? Ah, mas tá. Ronaldo, isso daí já era. Mas, ô Rê, vamos por partes, assim, em relação ao Tite, tá? Ok. Pra mim, tem uma questão assim, a gente esquece muitas vezes que o futebol é o lado profissional do cara. O cara olha, assim, o lado profissional. Pô, o que vale mais a pena pro Tite hoje? Comandar um elenco com a Arrascaeta, com o Gabigol, com o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, com jogadores que o Flamengo vai contratar no que vem, ou com o Corinthians, que tá devendo quase bilhão aí, que não vai conseguir contratar muitos jogadores. É o mesmo discurso que você fez do VP. Você tá Não, só não, pegar não, o que você não, falou não é- do não é o VP e mesmo ir pro discurso. Flamengo. Não Quer é dizer, a porque- mesma coisa. mas Você é também parecido. tá que nem essa turminha aí Irmão, que não tem palavra. a questão é Não tem parecida- palavra. não, Ou senão você se copia você a palavra. deixar eu Você, terminar. você falou a mesma coisa do VP, velho. Ô, Muda aí carequinha. o disco, velho. Se você Eu quero ver deixar- meus amiguinhos. Tá bom, só que se você deixar continuar, tem essa questão. Ah, você vai falar. É Não, Tite. porque o Tite falou. O Tite falou no começo do ano que não ia trabalhar. E o VP também. O Tite usou como O VP desculpa... falou da sogra. Não, então, o Tite usou como desculpa no começo do ano que A não ia pro sogra e o Corinthians. irmão. O Tite usou como desculpa no começo do ano pra não ir pro Corinthians, que não trabalharia esse ano. Ele tá errado e pra mim é sim uma mancha na história dele no Corinthians. É uma mancha porque o torcedor Ele falou corintiano tá 4 se sentindo vezes traído. não pro Corinthians. Você Então, quer uma então mancha é isso, pior é que uma essa? mancha, é uma mancha, é uma mancha. Eu concordo com você. Eu preciso Agora, ver meu sogro, então a minha culpa sogra, toda é meu do sogro, minha Dorival. sogra. Eu Aí, ó. A culpa é do Dorival. Valeu, Duílio. Tamo Porque junto. o Dorival saiu, foi, né, saído, Aí, ó. não é? Tiraram ele. Ele tiraram o Dorival do Flamengo. Se o Dorival lá estivesse, talvez o Tite poderia aceitar o convite do Como é que é o nome Corinthians. da esposa do Tite? Rose, né? Rose. Ele quer ser feliz, né? Que a Rose falou, amor, não aguento mais. Vai trabalhar, não aguento mais você dentro de casa. 10 meses esperando. Amor, vai trabalhar, eu não aguento mais acordar de manhã e você tá aqui dormindo. O joelhão desse tamanho, inchado. Eu fiquei 4 meses com esse negócio no braço, que o Roberto falou já, ó, sai andando. A sua lesão é no braço, não é na perna, sai andando. Chico Garcia, você que analisa as coisas de maneira racional, misturando algumas pitadas de mais ou sentimento. Nem sempre. Qual é a sua visão em relação, primeiro, ao Tite aceitar o convite do Flamengo e a essa decepção corintiana? A decepção é natural, Renata. A gente está falando do maior treinador da história desse clube. O cara que conquistou tudo. E que, pelo contexto da temporada, quando o Corinthians tentou contratá-lo, ele havia recusado e dando isso como justificativa. Ó, eu não trabalho esse ano, eu só trabalho no ano que vem. E o Corinthians buscou outras alternativas. Quando ele escolhe um outro clube, nesse período em que ele disse que não iria trabalhar, e disse até de forma muito enfática, é natural que o torcedor se decepcione. Porque se o Tite pega o Flamengo no ano que vem, eu acho que não teria problema. A questão é que, como ele aceita esse ano, e essa foi a justificativa que ele deu ao Corinthians, pega um pouco mal. Mas a gente sabe que o futebol, ele também... Quarta, domingo, não sei se o torcedor do Corinthians vai perdoá-lo, mas a história dele está feita. E quando você, como disse o Sgarbi, analisa projetos, hoje você tem o Flamengo, que é um clube praticamente autossustentável, que fatura mais de 1 bi por ano, que tem a possibilidade Você de, ao falou a final mesma do coisa ano... do VP também. Mas você e os mas, Garbinhos. Ronaldo, e aí... Vocês falaram a mesma Tá bem, coisa. A gente falou a mesma coisa do VP. Ah, o ele Renato se lascou, Gaúcho, se o Renato lascou. Gaúcho recusou o Corinthians em determinado momento, depois pegou o Flamengo. Não, ninguém chamou ele, não. Ninguém chamou ele, não. A imprensa chamou. A imprensa queria ver o Renato O Renato aqui. não foi não convidado foi para chamado, treinar não. o Corinthians? Não Tá foi. bom. Por que
3 técnicos escolhem o Flamengo em detrimento ao Corinthians. Acho que a gente tem que repensar. A gente tem que pensar por que isso acontece. Por que, Ronaldo? É, porque tá indo na onda dessas modinhas da a imprensa aí. culpa é nossa. Tá indo A na culpa onda. é nossa, O vai VP ficar foi lá, calado. se lascou. O VP tinha 5 títulos pra pegar, não pegou nenhum. Se lascou lá. E é o que vai acontecer com o Tite. Agora, Ulisses Costa, você também opina. Claro que a gente já percebe qual é o sentimento de um lado, mas de outro, a torcida do Flamengo está esperançosa com o Tite. E tem que estar esperançosa porque é um grande treinador, indiscutivelmente. Em relação ao Tite e ao Corinthians, por exemplo, o corintiano fica pensando assim, pô, ele tem uma dívida com o Corinthians porque ele ia ser mandado embora depois de uma eliminação precoce de Libertadores. O André chama ele, conversa e vou te manter e nós vamos ganhar tudo juntos. Realmente ganharam tudo junto. Então o Tite pagou a dívida com o Corinthians ganhando títulos. Óbvio. Não, senhor, e a palavra do homem? Entendeu? Respeita aí, a mãe dele tá aí, irmão. Agora, então o Tite paga Mamãe essa trouxe a dívida mamãe, conquistando títulos. Ele ficou depois de uma derrota lamentável, numa eliminação precoce de pré-Libertadores, foi mantido pelo Andrés, pro Tolima, e ele fica, mas o pós disso é positivo para o Corinthians. São conquistas de Libertadores, conquista de Mundial, conquista de tudo. Então o Corinthians foi buscar tudo. Então ele é um vencedor e um campeão. A mágoa do torcedor corintiano, eu acho que o erro do Tite maior foi ele dar uma entrevista e dizer, pode me chamar de mentiroso. Me chame de mentiroso, E qualquer me chame clube de- do futebol brasileiro que pensa em mim esse ano, esquece, eu não vou. E se eu for, pode me chamar de mentiroso. Você tá magoado também? Não, esse foi o erro. Esse foi Você o tá erro. magoado também? Não, eu não tô. Porque o Tite, se eu tivesse no lugar do Tite, Tá ma- se eu tivesse magoadinho. no lugar do Tite, eu teria feito a mesma coisa. Eu iria pro Flamengo. Mas tá magoadinho. Porque eu não posso ir para um clube que vai ter eleição. Eu não posso ir para um clube que não consegue segurar seus principais jogadores. O Corinthians está na contramão do Flamengo. Enquanto o Flamengo fatura Você 1 falou bilhão isso aí e também do 300, Vitor Pereira. 1 bilhão e 300 por ano, 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, o Flamengo fatura, o Corinthians está faturando 800, 700, 900 e não consegue fazer nada, e não consegue trazer ninguém, e não consegue contratar. E vive hoje uma turbulência política muito grande, que influencia dentro do campo de jogo, dependendo do resultado das eleições. Então Agora- como é que você vai para uma coisa que é tão instável como o Corinthians? Argumentos interessantes. Esse é o melhor dia, irmão. Agora, Capelanes. estrelinha. O Capelanes está lá no CT do Corinthians, aplaudindo também. O Ulisses foi bem. Muito legal. Vou pedir para sua mãe vir todos os dias ao estúdio, para que ela esteja aqui sempre, porque faz toda a diferença. Claro que uma presença familiar não faz, hein, Capela? Agora, eu sei que a gente conhece muito a história do Tite com o Corinthians. É linda, é vitoriosa, é uma história que não vai ser apagada, Ronaldo. Não adianta você falar isso, porque não será. O problema Eu falei é que isso, que fica ser apagada? Falou. Aqui Não, agora. eu falei que a partir de hoje, pra mim, a palavra dele não vale mais nada, como profissional. É isso. Porque pouco a gente ele faz o falou, tirateu, não fui eu que vai. perguntei pra ele, ele falou. Agora a história tá aí, mundial tudo. Quem não tem mundial, você sabe quem é, bebê. Ô, Capela, você que tá conversando com o pessoal por aí, fala com os dirigentes, não é? Com os jogadores. Qual é a sensação depois que o Tite falou sim para o Flamengo e não para o Corinthians? Pode me descer o cacete. Primeiro, beijo pra você, abraço pra toda a galera. Pra deixar bem claro, tá? Eu conversei com 2 pessoas que estavam diretamente negociando com o Tite e não foi surpresa nenhuma. Porque o Corinthians, pela informação que eu tenho, alguns falaram que o Corinthians sondou o Tite 3, 4, 5 vezes no ano. Até onde eu sei foram 2 sondagens. E o Tite nas 2 vezes falou que este ano não trabalharia. E daqui a pouquinho na entrevista coletiva de apresentação a gente vai entender por que que o não pro Corinthians só volta trabalhar ano que vem e o sim pro Flamengo que já estreia em breve. Então a gente vai aguardar para poder entender. Mas o trabalho segue por aqui, o Corinthians está treinando, o Mano Menezes agora, ninguém mais fala de Tite. Claro que é uma decepção, mas eu queria até dar uma pimentada nesse debate, que é o seguinte: todo mundo aqui, eu seria muito burro se eu falasse que o Tite não é um bom treinador. Vitorioso, indiscutivelmente. Agora, qual Tite que chega no Flamengo, hein? Essa é a pergunta que eu faço para quem está assistindo aí. Eu não sei qual Tite que chega. É o Tite chato nas entrevistas coletivas, meio que robótico também, pragmático, paneleiro como ele foi, sim, no ciclo de Copa do Mundo, fazendo o grupinho, não abrindo a possibilidade para muitos jogadores. Tanto é que ele teve que improvisar jogadores durante a Copa do Mundo e foram 2 fiascos em 2 Copas. Então eu queria saber qual que é o Tite, o que dá a palavra que não vai trabalhar em 2023 e aí passa a trabalhar. O Tite que era contra a CBF 6 meses antes pedindo a cabeça do Marco Paulo Del Nero. E aí depois ele vai e vende alma para a CBF abraçando o próprio Marco Paulo, tomando atitudes dentro da seleção,
que ele criticava quando era técnico do Corinthians. Então, diante de tantas mudanças de atitude, de personalidade, eu não sei qual Tite é, que tem talento e muita possibilidade para contratar jogadores e fazer o time jogar em 2024, coisa que não fez em 2023, beleza. Agora, eu não sei qual Tite que chega no Flamengo, Renata. Ó, a gente vai fazer uma rápida pausa, vai seguir o papo no YouTube, tem um recadinho e quero ouvir mais opiniões sobre o trabalho que vai ser desenvolvido agora pelo Tite no Flamengo e também essa mágoa, né, que por enquanto tá pairando por aí. A volta do Tite não aconteceu ao Corinthians. É uma outra era do Flamengo. Já que estamos falando de novo técnico do Flamengo, vamos voltar ao ninho do urubu. Rafael Marques, trazendo mais informações. Por que Tite? Tá tudo tranquilo por aí? Não tem ninguém perguntando por que Tite. Não. Ao contrário. A sensação que a gente tem é que a torcida gostou muito. Aliás, uma grande parte dela. Tem sempre a parte que não gosta, mas acho que no geral o termômetro externo é bem interessante. Como dizia o Tim Maia, né, do Leme ao Pontal, nós estamos pertinho aqui do Pontal, na zona oeste do Rio de Janeiro, todo mundo na orla falando sobre isso. É o assunto do momento no futebol brasileiro, a chegada do Tite ao Flamengo. Antes de falar um pouquinho sobre o Adenor, que está aqui dentro do Ninho do Urubu, só um rápido testemunho, porque eu estava na cobertura do Flamengo nessa época, em 2006, e eu cobri o Flamengo com o Valdemar, ele assumiu. E depois de alguns insucessos, ele me chamou a mim e ao Sérgio Américo. Na época nós cobríamos pelas rádios Globo e Tupi aqui no Rio de Janeiro o Flamengo numa viagem em Natal. Chamou nós dois no vestiário, num canto, e perguntou com a maior pureza da alma: por que a torcida não gosta de mim? Vocês sabem me dizer? Aí ficamos de resenha 15 minutos, uma figura incrível, um cara muito agradável. Ele não tinha realmente a noção do que a torcida pensava dele, que as pessoas no futebol pensavam sobre o trabalho dele. Depois ele sai, chega o Ney Franco e o Flamengo ganha a Copa do Rafa. Brasil. Bom, voltando ao momento atual. Diga, Abel. O Eugênio quer falar. É nessa que ele se entrega. Ele disse que estava no meio da idade ali e tal. Quando começa a contar a história, ele revela. Mas é verdade. 2006, eu tinha 28 anos, não tem nenhum problema em falar sobre mim. Eu não tenho problema com a idade. Sabe qual é a vantagem de ficar velho, de ficar velho, ou Eugênio Leal? A vantagem de ficar velho é não morrer cedo. E de morrer, você sabe que eu entendo. Bom, aqui na porta do Urubu, Não, você não entende. Gelau, você entende de viver. É verdade, com a graça de Deus. Tive a segunda chance na mesma vida, só tenho a agradecer. Um dia eu vou entender qual a causa disso numa outra situação. Voltando a falar do Flamengo e não de mim, aqui está acontecendo nesse momento a conversa entre o vice-futebol Marcos Braz, o Bruno Spindel, o diretor executivo, o Tite e toda a sua comissão técnica que chega para trabalhar com o novo treinador. E há poucos instantes, o Flamengo publicou nos seus canais oficiais as primeiras palavras do técnico Tite na chegada e nesse contato com os funcionários e os profissionais que trabalham no dia a dia do CT Jorge Alau. Temos aí o Tite em entrevista à Flá TV. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. Na estrutura toda, ela te permite toda a qualidade do trabalho possível, de alto nível, como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. E manda um recado para a nação que está ansiosa para te ver na beira do campo. Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez esse seja melhor ainda. Legal. Boa sorte, professor. Um abraço. O Flamengo não divulgou detalhes da programação de hoje, apenas o horário do treinamento, que é 16 horas, e o horário da apresentação, que é 15 horas. Isso nos faz supor que antes do treino o Tite vai ter esse período entre 15 e 16 para conversar com os jogadores, se apresentar, trocar alguma ideia, enfim, já trazer algum tipo de elemento, né, para a sequência do trabalho do Flamengo, faltando 12 jogos para o término da participação rubro-negra no Campeonato Brasileiro, ocupando a 5ª colocação e objetivando estar na Libertadores do ano que vem, na fase de grupos, pelo orçamento que o Flamengo tem, pelo valor desse elenco, né, pela folha salarial do futebol do Flamengo, não dá para imaginar uma realidade de pré-Libertadores, né? Hoje, se terminasse agora o campeonato, o Flamengo estaria na pré, mas tem potencial para chegar até a fase de grupos e ano que vem mais uma vez estar na Libertadores da América. Essa é a principal meta aqui do Tite, embora
matematicamente, eu creio até que ele vai falar sobre isso na entrevista de apresentação, que ainda não tem data para acontecer. O Flamengo não divulgou quando acontecerá a apresentação oficial do Tite para a imprensa, para a torcida através da imprensa. Eu já até acho que nessa entrevista ele vai falar um pouco sobre título brasileiro. É da característica do Tite sempre projetar o melhor cenário, trazer elementos que renovem a motivação do torcedor. Ele fez isso na seleção, fez isso no Corinthians, em outros lugares. Imagino que tem essa mesma característica no Flamengo. Mas, repito, essa apresentação ainda não está marcada e, por hora, a meta é chegar à Libertadores do ano que vem. O Tite que chega com a sua comissão técnica, se estiver faltando alguém, me corrijam, mas o Kleber Xavier, seu fiel escudeiro, auxiliar técnico de muitos anos, continua, obviamente, trabalhando com ele, o Matheus Bach, que é o filho dele, um dos auxiliares, César Sampaio, também continua com ele, que estava junto na seleção brasileira. O Lucas Oliveira é o analista de desempenho que estava no Palmeiras. Isso. E que trabalhou com eles na Copa do Mundo lá no Catar. E para completar, o preparador físico Fábio Macerejan. Certo, Rafa? São esses, né? Exatamente. É uma comissão menor, Abel e amigos, do que as comissões de técnicos do naipe do Tite, né? Recentemente o Flamengo, quando contratou técnicos estrangeiros, contratou staffs muito mais numerosos, né? E nem aí estava nesse contexto inicial a figura do Lucas Oliveira. Esse profissional aparece no radar exatamente nas últimas tratativas. A última reunião que o Tite fez com a diretoria do Flamengo foi ontem pela manhã, num hotel aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, mais próximo do Ninho do Urubu do que, por exemplo, a Gávea, né? Então, automaticamente aconteceu ali a última conversa, os últimos ajustes. Não sei se exatamente nessa reunião ou numa anterior foi que o nome do Lucas Oliveira passou a fazer parte do contexto e entrou nesta situação de compor, juntamente com os demais, a nova comissão técnica do Flamengo. É pouca gente, se a gente considerar o modelo comparativo. E uma coisa que o Flamengo não tem já há bastante tempo, desde a época do Jorge Jesus, é a comissão técnica permanente do futebol profissional. Aquela comissão que pode ser acionada para momentos de vacância do poder, digamos assim. Quando o Flamengo tem a demissão de um técnico ou a não continuidade por algum motivo, quem assume é o Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20. O Flamengo não tem uma comissão técnica permanente, porque depois do Jorge Jesus, todo mundo que chegou trouxe a sua comissão e, obviamente, o clube também não teve esse entendimento de montar uma comissão própria. Qual o grande desafio? Muitas mudanças, manutenção com melhora, preparo físico. Quais os grandes problemas que você vê que o Tite tem que resolver a curto e a um médio e longo prazo, já pensando em 2024? Rafael Prats. Abel, me parece que o Tite e o Tite tem muito esse perfil, né, de ser um gestor de pessoas, de cuidar muito do ambiente, de ter uma sensibilidade de relação humana, né, que muitas vezes até passa do ponto. Porque então ele é o fica oposto do Sampaoli. É completamente diferente. O que às vezes até passa do ponto, que a gente tem uma dificuldade muitas vezes, quando a gente fala em lista de dispensa, em dispensar jogadores, às vezes ele cria uma gratidão, uma lealdade tão grande com alguns atletas, com algum grupo, que às vezes não é a pessoa que consegue fazer uma grande mudança, né? Então a gente muitas vezes fala o seguinte, não, tem de trocar 12, 15 desse grupo. Ele não tem esse perfil, porque ele tem um tipo de relação muito próxima, às vezes, com o atleta, de gratidão, de pensar muito no lado humano do jogador. E às vezes ele não consegue fazer isso. Nem sei se ele vai fazer isso no Flamengo também. Por exemplo, quando o Abel Ferreira, junto com a direção palmeirense, chegou no Felipe Melo e falou: muito obrigado pelos serviços prestados, você nos ajudou e tal, mas agora você vai procurar outro clube. O Felipe Melo está aí na final da Libertadores. E aí, Felipe Melo, William, Bigode e outros. Sim. O Tite é mais difícil de fazer isso. É mais difícil. Pelo perfil dele, sim. Ele até em outros momentos, quando tinha de trocar alguns grupos, entre aspas, mais desgastados, ou que já tinham dado um resultado que dificilmente eles conseguiriam de novo alcançar, ele não era o técnico com esse perfil. Ele era um técnico muito apaziguador, alguém que conhece, obviamente, muito de futebol, que trabalha com uma equipe que acompanha muito futebol. O Tite não foi um treinador que, quando ficou parado, ele parou de ver futebol, muito pelo contrário. Eu acho que ele procurou se aperfeiçoar, procurou trazer gente com ele que também se aperfeiçoou, talvez até mais do que ele em algumas áreas. Tudo isso é muito importante. É uma equipe de alto nível e quer não, Abel. A gente fala aqui, e aí a avaliação de cada um como que foi o trabalho, é um treinador que dirigiu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Isso é um currículo de poucos treinadores, pouca gente conseguiu. A gente conseguiu, às vezes, algum treinador que dirigiu em uma Copa e voltou em uma outra 12, 16 anos depois. Ele não.
Ele ficou 6 anos na CBF. Ele dirigiu uma seleção brasileira numa Copa do Mundo em 18 e fez todo um trabalho para 2022. Então é um treinador que chega com outro tamanho para trabalhar. Ah, mas isso aí às vezes não tem. Isso às vezes tem a ver. Porque o Flamengo tem jogadores hoje que são jogadores maiores que alguns treinadores. Eles são muito grandes dentro do Flamengo, ganharam muito no Flamengo, é um grupo muito vencedor no Flamengo. Não é todo mundo que consegue se relacionar tão bem com esse grupo. O Tite tem tamanho para isso. O jogador vai olhar para o Tite, opa, esse aqui é o técnico do Brasil na Copa do Mundo, que ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro. Isso muitas vezes, para você dialogar com alguém que é muito grande dentro do clube, pode fazer diferença. O Tite Ele que me levou para a Copa, o Pedro pode falar isso. O Everton Ribeiro pode falar isso. O Felipe Luiz pode falar isso. O Pedro vai continuar no Flamengo? Imagino que sim. O Everton Ribeiro também tem mais um desses que tem contrato aí para ser negociado. Agora, quanto ao Tite em si, a questão para ele é: e agora, José? E agora, Adenor? E agora que ele foi para 2 Copas do Mundo e que ele chegou ao máximo possível da carreira dele dentro do futebol brasileiro? E agora que ele esperava e pensava em trabalhar no futebol europeu? E agora que isso não apareceu, ele vai para o grande clube do Brasil, clube com maior potencial. Mas o que vem? Qual é o futuro do Tite na carreira dele? Quais são as ambições? O que ainda o move? É claro que o Flamengo é um grande desafio, vai gerar muitas questões internas para ele, vai mexer com a cabeça dele, mas eu acho que tem isso também. O Prates colocava, foi o técnico das últimas 2 Copas do Mundo, que não foram Copas que vão ficar guardadas positivamente na memória do torcedor brasileiro. O Brasil caiu mais uma vez nas mesmas fases que vinha caindo antes. Assim, ele não conseguiu fazer essa diferença. Ele não conseguiu quebrar a casca do ovo, né? Ultrapassar esse momento. E para ele agora, o que o move? Acho que o Flamengo tem tudo para mover o Tite, mas dentro dele, e o Tite falou muito sobre isso depois da eliminação na Copa de 18, que ele estava sempre rememorando, relembrando aquele jogo com a Bélgica. Dava a impressão que ele não conseguia dormir, porque quase toda a coletiva ele falava do jogo da Bélgica. E como o Tite, depois da última eliminação, desapareceu, desapareceu, ninguém fala com o Tite desde a véspera da eliminação do Brasil. Ele falou muito antes da Copa, né, Eugênio? Depois da Copa, não. Depois ele deu aqui uma entrevista ou outra em podcast e tal, mas não o dia a dia do futebol. O que é agora, né? Eu acho que a grande pergunta é essa para o Tite. E agora, José? E agora, Adenor? Quero aproveitar, então, já que você colocou essa questão que eu acho interessante, por que você acha que o Tite não conseguiu uma vaga num clube da Europa como ele imaginava? Isso faz parte, talvez, de uma falta de prestígio dos técnicos brasileiros em geral, que pode ter atrapalhado ou não? Faz parte, Abel. A gente debateu isso recentemente no nosso podcast de futebol nacional, o Rolou Melão. Tem várias questões que concorrem para que ele não tenha ido para o futebol europeu. Acho que essa é uma delas, né? O treinador brasileiro não é hoje um profissional valorizado no mercado internacional. Mas não acho que seja a principal. Vamos lá. Porque ele tem um diferencial, né? O Tite... Ter sido exatamente o técnico da seleção nas 2 últimas Copas. Mas em desempenho em relação ao futebol de elite, ele não desempenhou. Ele não conseguiu fazer essa seleção jogar um futebol suficiente para encantar o mundo. Não é nem ser campeão. Para as pessoas olharem, nossa, mas esse Brasil, olha só, tá especial, tá diferente. Não, foi um desempenho médio, né? Dentro de um padrão que as outras seleções também alcançavam. Mas tem uma questão também que é a seguinte: na Europa existe muito uma separação, há exceções, são poucas exceções que confirmam a regra, de treinador de clube para treinador de seleção. Então você vê aqueles grandes treinadores de clube, eles não vão para seleções. O Mourinho nunca foi para a seleção portuguesa, até hoje, não sei se no futuro irá. O Guardiola nunca foi para a seleção espanhola, nem nenhuma outra. O Klopp nunca foi para a seleção alemã. O Ancelotti nunca foi para a seleção italiana. Esses grandes nomes... Então, assim, tem muito esse perfil.
por exemplo, o então técnico de Portugal, né? O Fernando Santos. Ele vinha de outras seleções, tinha trabalhado na Grécia. Então, era o técnico de seleção. O atual técnico de Portugal, o Roberto Martínez, era o técnico da Bélgica. Então, tem Na Alemanha tem um pouco diferente, né? Que eles costumam pegar... O Joachim Löw, que foi campeão do mundo com a seleção alemã e permaneceu lá por um longo período, ele não foi técnico de clube com destaque. Depois que saiu, não foi para clube nenhum. Agora sim, a gente tem o Nagelsmann, que assumiu recentemente a seleção, né? E antes dele mesmo, o técnico que tinha saído do Bayern de Munique para a seleção, mas que também tinha uma história longa na seleção como auxiliar. Hans Flick. O Hans Flick. Então, mas são exceções. O Luiz Henrique é uma exceção, que agora assume o PSG e foi técnico do Barcelona, mas durante um período foi técnico da seleção espanhola. Eu acho que tem muito disso e tem também das limitações do Tite, enquanto idioma. Então, o Tite preferiria trabalhar no futebol italiano. Não se imagina trabalhando no futebol inglês, por exemplo. Acho que muito menos no... E outra, será que estaria disponível para pegar um clube menor? Porque, de repente, você pega um clube menor, faz um bom trabalho na Europa e você joga o seu nome do mercado. Como a gente tem vários exemplos hoje de técnicos que se destacaram no Sassuolo, no Hoffenheim, sabe? Em clubes de menor expressão, mas opa, esse cara aqui apareceu e consegue uma vaga num clube maior. Não sei se o Tite estaria disposto também a pegar, como não tem estado disposto o Gadiardo. O Gadiardo está no mercado. Porque ele, esse aqui eu não quero, não. Aquele ali eu também não quero, não. Tem a proposta do Olympique de Marseille. Não quero o Olympique de Marseille, não. Se vier o PSG, ele aceita. Se vier o Barcelona, ele aceita. É dele, cada um na sua. Mas eu acho que são vários fatores que concorreram para o Tite não assumir um trabalho na Europa ou, de repente, não tenha vindo a proposta que ele imaginava que pudesse vir. Rafael Marques, para finalizar com você, e voltando ao Tite Flamengo, analisamos e falamos um pouco aqui das possibilidades que existiram, acabaram não acontecendo, de ele assumir um clube europeu, mas eu perguntei sobre os desafios, o Prates falou um pouco, a Natália também, porque na minha cabeça, e acho que ninguém falou aqui, na minha cabeça, um grande desafio é acertar a parte defensiva do Flamengo. Os últimos técnicos, posso estar errado, vocês podem discordar, obviamente, mas os últimos técnicos têm sofrido muito com isso. E o Tite, historicamente, se a gente pensar no Corinthians campeão da Libertadores, era difícil fazer um gol naquele time. Se vocês recuperarem os números aí, sofreu pouquíssimos gols naquela campanha, né? Uma campanha recorde. Enfim, é um acertador também de defesas. O Flamengo é um clube com DNA ofensivo. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar e quero perguntar para o Rafa também. O Flamengo tem esse DNA, o Flamengo tem essa cultura, mas tem sofrido muito. Não adianta ter a cultura de fazer muito gol e sofrer mais. Como é que fica o Tite nisso aí? Olha, Abel, eu não sei o que os companheiros acham, mas assim, eu vou um pouco fora dessa vala comum. Eu não acho que o Tite seja um técnico caracterizado pelo modelo defensivo. Eu acho que sim, esse Corinthians era muito bom defensivamente, mas a seleção brasileira com ele, quando ele sucede ao Dunga, ela passa a ter como principal característica a leveza do jogo ofensivo, com Neymar, Gabriel Jesus, Gabigol, Felipe Coutinho, e Everton Cebolinha no melhor ano da vida dele. Esses jogadores entraram, ganharam a Copa América, o Brasil fazia uma Copa do Mundo interessante tecnicamente até a eliminação diante da Bélgica. O outro ciclo foi super tranquilo, o Brasil conquistou a classificação com muitas rodadas de antecedência, fazendo grandes jogos. Eu não consigo enxergar o Tite só com esse viés de um bom arrumador de defesas, não. Mas acho que sim, no Flamengo ele vai ter que ter esse olhar. E outros técnicos conseguiram isso durante um tempo. O próprio Sampaoli, quando chegou, o Flamengo deu uma melhorada nos seus números defensivos. O Dorival Júnior fez isso. Quando o Flamengo passa a ter menos a posse de bola, entra o Pedro para jogar com o Gabigol, o Bruno Henrique se machuca, o Flamengo adota o modelo de compactação de marcação com 2 linhas de 4 com o Dorival. Antes não havia essa preocupação na época do Paulo Souza, e foi uma fase defensiva interessante do Flamengo também. Eu acho que dá para arrumar, né? O problema é que hoje o Flamengo tem tecnicamente 2 laterais que são muito afeitos ao ataque, o Wesley e Ayrton Lucas. E tecnicamente são eles que têm que jogar. Se for Mateuzinho na direita, na vaga do Wesley, também é muito agressivo, é muito atacante e pouco defensor. Talvez o Tite equilibre isso com 2 volantes, Pulgar e Thiago Maia, Pulgar e Alan quando ele voltar.
Enfim, aí é uma coisa que o dia a dia o Tite vai observar. Mas eu acho que esse desafio não é tão complexo para ele, porque para mim é muito mais sobre modelo, posicionamento, arrumação, do que o perfil dos jogadores. O perfil é mais ou menos o mesmo, e outros técnicos conseguiram isso. O Tite há de manter esse DNA agressivo e também encontrar o equilíbrio defensivo. A seleção brasileira do Tite, ela sofria poucos gols porque ela era muito pouco atacada. Os adversários praticamente não chegavam. Era um time ofensivo, agressivo e que conseguia roubar a bola no campo de ataque. Se ele conseguir fazer isso no Flamengo, né, ele vai ter corrigido o problema defensivo. A questão toda do Flamengo tem sido que ele deixou de ser um time produtivo ofensivamente e deixou de roubar essa bola no ataque. Então a bola estoura o tempo inteiro na defesa. Virou um time completamente improdutivo, embora tenha muita posse de bola. Ele tem que ser mais efetivo na construção das jogadas de ataque e tem que impedir que essa bola chegue na defesa, como o Tite conseguia fazer na seleção brasileira. E como o Flamengo fazia com o Jorge Jesus. Eu citei o Corinthians de 2012 para falar dessa força defensiva, mas posso falar, como já falei, do Corinthians de 2015, que era vistoso, jogava muito, fazia muitos gols, uma característica diferente. Mas eu perguntei exatamente porque eu vejo um problema a ser resolvido nesse Flamengo dos últimos anos aí.